Muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia, meus irmãos em Cristo. Comunidade cristã abençoada, comunidade do amor. Estou aqui de volta para falarmos do tema das células desta semana. Temos sido desafiados a pensar sobre a missão de discipular. E hoje, na semana passada, nós falamos sobre o amor de muitos esfriará, né? A gente vive um avanço da iniquidade, vive um avanço da corrupção humana, e o sal precisa continuar salgando, a luz precisa continuar iluminando. Se o sal perder o seu sabor, para que serve? Se uma lâmpada for colocada dentro de uma caixa, para que serve? Então, esse é o desafio que nós temos: continuar salgando, continuar iluminando. A palavra de Deus, então, diz que nos últimos dias as pessoas ficariam mais egoístas, o texto diz, mais avarentos, presunçosos, né? Arrogantes, blasfemos, desobedientes, enfim, as pessoas ficariam, mas a corrupção avançaria para dentro do coração humano. Mas Paulo diz a Timóteo: mas você não, você tem uma referência. Você pode lembrar aquilo que viu em mim. Sabe, o discipulado é exatamente estabelecer essa referência, sabe? É como esse ponto de energia, como a tomada em que você se conecta e consegue continuar iluminando. O discipulado é o testemunho de que é efetivo, é eficaz, a vida cristã genuína, cheia do Espírito Santo, uma vida cristã que glorifica o Senhor, é alguma coisa possível, alguma coisa real. A gente tem testemunhas, pessoas que manifestaram na sua vida uma profunda devoção ao Senhor, amar ao Senhor em tempos de caos, em tempos de miséria espiritual, em tempos de sequidão. Pessoas que permaneceram com seu coração em Deus, pessoas no Velho Testamento que não usufruíam da realidade espiritual que vivemos hoje, conseguiram ser fiéis ao Senhor, amar ao Senhor. É possível ter uma vida cristã profunda, intensa. É possível ser uma luz, um farol no meio de tão densas trevas. Então, Paulo está dizendo: olha, Timóteo, as coisas vão ficar muito complicadas. Jesus fala assim: olha, o amor de muitos vai se esfriar, mas persevere, lembre-se, tenha as fiéis testemunhas como exemplo. O texto de Hebreus 12 diz: visto que a gente está visto que a gente está rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Ele, autor e consumador da nossa fé. Aí vai dizer assim, em algum momento desses 3 versículos, 12, 1, 12, 3, vai dizer assim, ele vai falar assim mais ou menos, olhem para Jesus, né? Considerem Jesus, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que vocês não desanimem. Para que eu não desanime, o que eu preciso fazer? Eu preciso lembrar que Jesus suportou uma terrível oposição dos pecadores, alguma coisa sem sentido, aqueles a quem ele amou tão profundamente, que estava
entregando a sua vida, por quem estava entregando a sua vida eram os mesmos que estavam se levantando contra ele. Mas Jesus estava tão firmado em obedecer ao Pai que permaneceu firme até o final, graças a Deus. E quando a gente fala até firmado em obedecer, a gente lembra que Jesus disse assim: ide fazei discípulos de todas as nações. E aí ele explica como é fazer discípulos. Ele diz: ensinando-os a obedecer. Fazer discípulo é ensinar a obedecer. Fazer discípulos não é dar informações, não é passar informações. Fazer discípulos é ensinar a obedecer. E o estudo de hoje fala de um discipulado radical. Um discipulado profundamente radical. O estudo de hoje começa com um texto muito desafiador. Ele é realmente muito desafiador para mim. O texto de Mateus 4. Sabe, se dedicar à obediência é um desafio, né? Porque muitas vezes a obediência vai representar, né? Eu poderia dizer que sempre, mas eu vou dizer muitas vezes, né? Muitas vezes a obediência vai representar uma profunda renúncia, vou usar profunda, não, vou usar uma obediência radical, uma renúncia radical. A obediência vai gerar uma renúncia radical, né? Porque o que é obedecer a Cristo? O que é obedecer a Cristo? Obedecer a Cristo é se conectar a realidades celestiais. Automaticamente você renuncia a realidades terrenas. Isso é sempre complicado, porque as pessoas acabam não tendo equilíbrio para entender as coisas. E quando a gente fala abandonar ou renunciar a realidades terrenas, você não vai... não necessariamente você precisa largar seu emprego, você precisa abandonar sua família, né? Na verdade, esposo, filhos, a gente não abandona jamais. Mas há uma radicalidade no nosso posicionamento que é requerido de cada um de nós, filhos de Deus. Há uma radicalidade que precisa ser real em nosso relacionamento com Jesus Cristo. Não dá para ficar flertando com o mundo, com as seduções do mundo, com os prazeres do mundo. A gente precisa estar colocando a obediência ao Senhor acima de todas as coisas. A vida de oração vai requerer uma renúncia. A leitura das Escrituras vai requerer uma renúncia. Não há promessas de prazer a não ser na presença do Senhor. A presença do Senhor é a maior fonte de prazer que existe, mas a gente precisa crescer nisso, nutrir isso. A gente precisa entrar nesse lugar e desenvolver essa relação com Deus até que experimente isso. É um processo, é um desafio, mas o chamado é radical. E por que esse texto é radical? Porque esse texto fala do chamado dos discípulos, mais especificamente de Pedro e André e de Tiago e João. O texto vai dizer, capítulo 4 de Mateus, a partir do verso 18: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. No mesmo instante. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Imediatamente deixaram seu pai e o barco. Sabe,
esse desafio do imediatamente, esse desafio dessa entrega, dessa disposição de se tornar outra coisa. Não apenas de saber, de adquirir mais uma faculdade, né? De ter mais informações a respeito de alguma situação. Fiquei curioso, quero saber um pouco mais, quero conhecer um pouco mais, quero me envolver com aquela galera ali que ela é muito legal, o convívio daquele pessoal é muito bom, quero participar disso. Não, é mais do que isso. É mais do que isso. Sabe, esses homens estavam abandonando a vida deles. E foi imediatamente. Foi imediatamente. Que desafio, que inspiração que eles são. E imediatamente eles tiveram a capacidade de imediatamente abandonarem tudo que eles conheciam. Eles abandonaram tudo que era familiar para eles, tudo que era comum fazer, tudo que fazia parte do dia a dia deles, era alguma coisa comum. Eles, em determinado horário, saíram de casa para ir pescar, para ir fazer o que aprenderam com seus pais, alguma coisa que fazia parte da história da família, que era a identidade da família, que definia a família, aquela família de pescadores. Você tem aqui Zebedeu e os 2 filhos trabalhando juntos, sabe? Assim como Jesus era carpinteiro, aprendeu a carpintaria com seu pai e trabalhava assim, reproduzindo aquilo que vivenciou no seio familiar, o seio familiar desses grupos que estavam aqui, esses irmãos, Pedro e André, Tiago e João, falava de pescaria, era uma família que vivia dessa realidade, que estavam acostumados com essa realidade. Eles sentavam para comer à mesa e eles falavam de peixe, eles falavam de barco, eles falavam de rede. Era um assunto muito comum na vida, na história deles. E de repente Jesus chega na vida deles e fala assim: eu vou redefinir o mundo de vocês, eu vou redefinir as práticas diárias de vocês. Vocês não vão ser mais os mesmos, não vão fazer mais as mesmas coisas. Eu vou redefinir a identidade de vocês. Vocês vão repensar o que significa a família de vocês, os relacionamentos de vocês. Tudo vai ser novo. Vai ser como? Vem ver. Vem ver. Sabe, eles não entendiam muito bem como é que era essa história de pescar homens. Eles certamente ficaram voando nisso. Ou, no máximo, subdimensionaram isso, né? No máximo, olharam por baixo, né? O que significa? Vamos arregimentar pessoas para o exército? Não sei o que eles pensaram, mas eles certamente não entenderam a profundidade daquilo que estava sendo falado para eles, mas eles se disponibilizaram a ir, abraçar alguma coisa totalmente nova, que os desafiaria ainda mais a cada passo do caminho. Isso é um chamado radical, e esse chamado radical é para nós. Sabe, eu não sei como é que começou a sua experiência com Deus. Eu sei que, se não começou da maneira certa, você tem a possibilidade, a oportunidade de ajustar isso. Você tem a oportunidade de pensar em como começa o chamado da igreja. E Jesus deu uma missão para a gente: fazer discípulos. Eu vou fazer discípulos a partir do discipulado que eu mesmo recebi, e o discipulado que eu tenho recebido, que nós temos recebido, está sobretudo registrado aqui nas Escrituras. É um discipulado radical, de entrega absoluta, de homens e mulheres que disseram não para eles mesmos. E Jesus falou assim: olha, você quer seguir assim a mim, você quer ser meu seguidor, então negue-se a si mesmo. Não tem como seguir a Jesus sem negar a nós mesmos, sem repensar a nossa vida, os nossos padrões, os nossos ideais, os nossos sonhos precisam ser rendidos. Os nossos sonhos de vida precisam passar pela cruz, porque quem nós somos nele. Então,
Isso é um desafio muito grande. O segundo texto desse estudo é o de 2 Coríntios 5, um texto que eu, inclusive, já usei em vários estudos de célula, porque é um texto sempre muito marcante para mim. É um texto muito claro, muito evidente daquilo que representa o nosso chamado no Senhor. 2 Coríntios 5, a partir do verso 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, nos amolece o coração, nos deixa, sabe, sem saber o que fazer, o que falar, porque a gente está sendo transpassado por uma realidade que é tão mais excelente do que a gente consiga imaginar, é tão desafiadora, é tão profundo. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Se ele nos substituiu na morte, se ele morreu em nosso lugar, ele representou a gente na morte, nós morremos com ele. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, aqui tem um para quê. Aqui fala de propósito. Qual o propósito da morte de Jesus? Dentre todas as coisas pelas quais ele morreu. Ele morreu para que quem vivesse por ele não vivesse mais para si mesmo. Quem vivesse a partir da morte dele e da sua ressurreição não vivesse mais para si mesmo, mas vivesse para ele. Viver para Jesus. Pense nisso por um instante. Pare e pense nessa frase. Fale para você mesmo: eu vivo para Jesus. Fale essa frase aí. Repita essa frase: eu vivo para Jesus. Fale mais uma vez: eu vivo para Jesus. Fale uma última vez: eu vivo para Jesus. Pense nos seus dias, como eles estão organizados. Pense no lugar que o seu trabalho tem na sua vida, que a sua família tem na sua vida, que tantas outras coisas têm na sua vida, que o lazer tem na sua vida, que os amigos têm na sua vida, que as diversões, o videogame, as novelas, as séries. Pensa no lugar que tantas coisas têm na sua vida e fale essa frase: eu vivo para Jesus. Qual a verdade dela para você? Eu não quero trazer peso, culpa sobre você, eu quero te desafiar a uma vida mais profunda e intensa para você, meu irmão. Há um chamado especial para você, para redefinir sua vida e sua história, redefinir sua identidade. Então, o texto vai dizer assim: de modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Nós fomos promovidos, não somos seres humanos simples, comuns. Não somos meramente seres humanos. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Um dia Cristo foi considerado humano, ele esteve entre nós, ele andou entre nós, ele comeu com pessoas, ele esteve participando da vida diária da humanidade. Mas um dia ele foi à cruz e ao terceiro dia ressuscitou. A partir de então, Cristo está vivo, mas não é humano. Ele é um homem revestido de glória e incorruptibilidade, que está à destra de Deus, representando cada um de nós, homens, também lá, intercedendo por nós como um advogado especial. Jesus, ele está vivo, mas não é um ser humano. A gente não reconhece ele com essa humanidade de ser humano como a gente. Ele está vivo, mas está glorioso, é todo poderoso, é rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora, o que aconteceu com a gente? Quando ele morreu, a gente morreu com ele. Quando ele ressuscitou, a gente ressuscitou com ele. A gente vive ainda num corpo humano, numa realidade humana, mas com uma fonte de vida espiritual dentro de nós. Então, a ninguém mais consideremos meramente humano. Vocês não são meramente humanos. Vocês são homens e mulheres espirituais. Eu sou um homem espiritual. Nós vivemos de forma espiritual no contexto terreno. Se não for assim, não seremos nem sal nem luz.
nessa geração corrupta. Ou a gente vive intensamente a nossa espiritualidade, ou a gente vive intensamente a nossa carnalidade, a nossa humanidade. Não existe meio termo. O meio termo é alguma coisa muito ruim que o diabo colocou em nossa cabeça. Equilíbrio não é meio termo. Sabe, o meio termo é ruim. Jesus disse para a igreja de Laodiceia: olha, vocês eu até aceitaria que vocês fossem frios, deveriam ser quentes, mas ser frio é mais aceitável do que ser morno. Ser frio é mais aceitável do que estar em cima do muro que está no meio do caminho. Vocês deveriam ser quentes, mas ser frio é um estado mais aceitável. Gente, quem sabe que absurdo isso? Do que ser morno, do que parecer ser, mas não seja de fato. Do que ter aparência de que tem piedade, mas é como um sepulcro caiado. Então, o texto vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que você entende por coisa nova? O que você entende? Sabe, você vive uma vida radical com Jesus. Você vive uma vida nele, por ele, para ele. Quais são os seus desafios diários que envolvem o reino de Deus? Como você vive o reino de Deus no seu trabalho? Como você vive o reino de Deus na sua escola, na sua vizinhança, dentro da sua casa? Como que você tem experimentado essa radicalidade numa vida que é totalmente devotada, totalmente entregue ao Senhor? O que você precisou abandonar de fato para seguir a Jesus? O que você tem precisado abandonar todos os dias para seguir a Jesus? Qual é o seu desafio todos os dias para priorizar o Senhor Jesus na sua vida? A igreja, nossa igreja, tem impulsionado você a um discipulado radical? Você foi discipulado de fato na nossa igreja? E esse discipulado representou uma influência para mudar sua vida de ponta cabeça? Ou de repente, tirar sua vida de ponta cabeça e ajustá-la, colocá-la em perfeição, em retidão? Você segue a Jesus de forma radical? E pergunta melhor eu vou fazer agora: você está fazendo discípulos de forma radical? Você está ensinando pessoas a amarem Jesus de forma radical? Você está ensinando pessoas a orar ao Senhor Jesus de forma radical, dedicada, profunda e intensa? Você está ensinando as pessoas a amarem as Escrituras e viverem pelas Escrituras de forma intensa, profunda, radical? Porque o discipulado que nós recebemos desse pessoal aqui, o discipulado que esse pessoal aqui deixou para nós, o discipulado que esses homens, esses pescadores como Pedro, André, Tiago e João deixaram para nós, é um discipulado de entrega total, absoluta. Você está seguindo esse discipulado? Sabe, não há desculpa, mesmo que a igreja não esteja provendo, né, em algum momento, não tenha provido um discipulado firme, radical, mesmo que ninguém tenha te ensinado de forma profunda a orar, a amar o Senhor e a valorizar as Escrituras, está aqui, ó, nossa referência, nossa base principal. Discipulado não é informação, discipulado é vida na vida. É derramar a sua vida sobre outra pessoa. É ter a autoridade de dizer, como Paulo te falou a Timóteo, o mundo está mal, está ficando cada vez mais mal e não vai melhorar isso. O mundo vai ficar mal. Tipo assim, o mundo vai de mal a pior, mas você tem uma referência. Eu te ensinei um evangelho. Eu fui para você uma testemunha de um evangelho que muda tudo em nós. Persevere nele. Foi isso que Paulo disse a Timóteo.
Você tem dito isso às pessoas? Você tem recebido esse nível de discipulado? Vamos trabalhar isso, vamos crescer nisso, vamos investir nisso, vamos produzir para essa nossa geração, vamos produzir para o Lins Vasconcelos, vamos produzir para o Rio de Janeiro, para a nossa nação, homens e mulheres que vivem intensamente o Evangelho de Cristo Jesus e o amam acima de todas as coisas. Vamos gerar um avivamento, uma revolução. Vamos salgar esse mundo, vamos iluminar, atrair as pessoas à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu querido. Seja um radical. Grande abraço.